Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 27, Ezequiel 34, 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei. Apacentá-las-ei com justiça. Essa profecia de Ezequiel, a meu ver, ela tem duas partes. Uma já se cumpriu, e eu posso dizer que é uma profecia cumprida. A outra parte ainda não se cumpriu. A parte que se cumpriu, ela se cumpriu em Jesus. Quando Jesus declara: eu sou o bom pastor. E ele vai dizer que a perdida ele buscará. Jesus fez isso. A desgarrada ele vai tornar a trazer. Jesus fez isso. A quebrada ele vai ligar, fazer o curativo. Jesus fez isso. A enferma vai fortalecer. Jesus fez isso. E a gorda e a forte ele vai vigiar e apacentá-las com justiça. Então essa profecia se cumpre, mas apenas em parte. Porque ela se completará na volta de Jesus. Jesus é o pastor que veio para reunir as ovelhas. Mas estas ovelhas reunidas por Jesus, elas ainda vão sofrer as consequências do pecado que existe na terra. E este pecado, ele atinge, essa consequência atinge a todas as pessoas. Por isso, a profecia está cumprida em parte. A vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição e a subida aos céus mostra que o que Ezequiel estava profetizando era exatamente a vinda de Jesus. Mas o verso 7, que nós não lemos de propósito, Deus diz: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aí é o cumprimento final da profecia. Quando Jesus vier para julgar as suas ovelhas. Julgar para saber quem são as ovelhas verdadeiras. Quem são aquelas que realmente foram pastoreadas por Ele? Quem são aquelas que realmente conhecem e seguem a sua voz? Porque Jesus declara que a ovelha conhece a voz do pastor e ela segue o pastor. Se eu digo que sou ovelha de Jesus e não sigo a Jesus, não vai haver nenhuma dificuldade, nenhum problema nesta vida. Eu vou continuar fingindo que sou ovelha, mas não estou servindo. Mas quando chegar o final da profecia, aí haverá a separação. Aqueles que são ovelhas verdadeiras, que ouvem e seguem a voz do pastor,
e aqueles que são ovelhas que são introduzidas no rebanho, mas que não ouvem e nem seguem a voz do pastor. Nós pertencemos a este rebanho e que precisa ouvir a voz do pastor. Não apenas ouvir, mas seguir, obedecer a estes. Então será o cumprimento desta profecia de Ezequiel, porque a profecia foi cumprida, mas apenas em parte. Que esta terça-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.